Vou gravar sem editar, não vai ter mais sardinha do editor de graça. Vamos nessa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Física de Minha Tigela. Já aviso para vocês se inscreverem, ativarem o sininho, dar o like, comentarem. E como esse vídeo vai ter em estreia, está sendo gravado, mas vai ser estreado no dia seguinte ou depois, comentem nas estreias também. Hoje a gente vai começar com mecânica. Vou tirar aqui o layout para as lives, né? Tá? Então, vou falar um pouco sobre mecânica. Vou dar um iniciozinho. Vai ter vídeo de biofísica ainda. Calma. Só fiz 4 vídeos, só fiz 4 slides de. Só fiz roteiro de 4 vídeos de mecânica e 2 de biofísica. Mas eu já vou explicar por quê. Primeiramente, vou fazer os vídeos de mecânica. Quando acabar mecânica, que isso inclui fluidos e por aí vai, que ainda não fiz os roteiros nem os slides. Já fiz roteiro, só não fiz slides, só para resumir. Eu vou tentar iniciar algumas coisas de biofísica ainda. Eu vou iniciar a parte 2 do livro do Reinene, mas a parte de sistemas eu vou ter que terminar toda a física normal, porque para ter entendimento. Mecânica vai ser um complemento do vídeo 1, do vídeo 2 e do vídeo 3 vai ser o de termologia. O vídeo 3 não, de biofísica, tá bom? Porque esses 3 vídeos de biofísica são a introdução. Vou fazer uns vídeos de mecânica, para introduzir a mecânica e explicar algumas coisas que eu expliquei, que eu não expliquei no vídeo de biofísica, incluindo fluidos e outras cositas mais, e por aí vai. Então vamos começar o vídeo. Projeto de extensão 060553 do mês 7 de 2023 a janeiro de 2025. Vídeo de divulgação científica 9. E meu nome e apelidinho. O meu apelido. Ó. Mecânica 1. Vai ser uma série de vídeos. Até vou dividir aquela playlist de física em outras séries. Eu vou dar conselhos introdutórios, as medidas e os vetores. Eu vou dar os vetores antes de qualquer coisa para dar uma introdução mesmo. Tá? E é um desses conceitos introdutórios. O conceito fundamental da mecânica é o movimento. E o que significa que é a mudança de posição ao longo do tempo. Então, vamos ter vários tipos de movimento. O movimento uniformemente variado, o movimento uniforme e entre outros. E o que causa esses movimentos, entre outros conceitos. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Esse é mais introdutório. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós temos que entender os referenciais. Que na mecânica nós temos 2 tipos de referenciais. Isso na mecânica clássica inteira. Eu não estou incluindo quântica, nem não estou incluindo relativística. Estou colocando a clássica. São 2 tipos. O inercial, que a gente pode colocar esse referencial como um poste, que é quando nós temos um ponto parado em relação ao outro em movimento. Um exemplo, um poste em relação a uma pessoa se movimentando. Ou uma pessoa em relação a um poste pode estar se movimentando. E nós temos o não inercial, o que inclui o próprio planeta. Porque o Sol pode estar parado, mas não está. Está girando em volta da galáxia, que está se movimentando. Então, o não inercial é quando 2 pontos estão em movimento. Os 2 pontos estão em movimento. Então, como exemplo, você está se movendo enquanto o planeta gira em torno do Sol. E o planeta é o nosso referencial não inercial nesse ponto. Ok?
Isso, os movimentos eu vou separar certinho. Acho que mecânica clássica vai ser depois dos movimentos inerciais. Vamos lá. A definição de um referencial é o seguinte: é o conjunto de eixos ortogonais. Acho que vocês não vão entender isso, porque é meio complicado. E não podemos falar em movimento, em inerciais, sem antes especificar o referencial. Especificar o referencial significa estabelecer um sistema de eixos ortogonais que está disposto em relação ao corpo que participam do fenômeno, que quer descrever, sendo essa escolha referencial arbitrária, ou então por conveniência. Isso é uma definição que eu tirei do meu material de faculdade da UFSM, que foi elaborado pelos professores da UFSM, que é uma definição bem explicada do que são referenciais. Eu não vou pegar ensino médio porque ia ficar meio óbvio. Eu queria uma definição mais complicada para tentar explicar. Nós temos a posição, que a posição está relacionada à ideia do lugar no referencial escolhido, caso o movimento, no caso o movimento retilíneo, vídeos futuros, que nos interessa descrever, ou seja, o movimento do centro de massa ou volante, ou do volante, ou da pessoa que está se movimentando. Coloquei isso. As posições ocupadas pelo móvel que estão sobre a mesma linha de reta, se formos considerar o movimento retilíneo. Como alguns movimentos não são retilíneos, então, né, a gente segue vários movimentos retilíneos, entende? Para definir esse movimento como um retilíneo só. Mas alguns movimentos, alguns não se movimentam como retilíneo por causa do labirinto. Eu estou explicando isso como um biólogo, tá? Vamos lá. Partícula. Não estamos falando em física de partículas, ok? Física de partículas é um pouco complicado de explicar. Temos que entender primeiro física moderna, depois física nuclear, depois mecânica quântica, depois física nuclear, depois a física de partículas mesmo, para tentar entender. Isso tanto partículas subatômicas, tanto partículas elementares. E eu não vou explicar isso agora. Vamos usar o termo, como eu posso dizer, meio abstrato, superficial. O conceito de partícula é qualquer corpo cujas dimensões são muito menores que as dimensões de um sistema como um todo pode ser considerado uma partícula. Vamos usar o termo partículas, ou usar o termo partículas em exercícios, para definir qualquer corpo, essa parte. Isso antes de física de partículas, porque vai ser complicado. Agora, a matemática da mecânica, a matemática da mecânica e da física, que são os algoritmos significativos, que são, que são enfatizados algoritmos significativos, é uma medida que são aqueles que temos plena certeza, mais ou mais um duvidoso, obviamente, qualquer algarismo que for colocado à direita do duvidoso não é significativo e, portanto, não pode ser considerado. E os algoritmos significativos são números certeiros, são as medidas, são o número das medidas, para não ter alguns problemas. Para aqueles que não sabem, física, química e biologia usam da matemática também a notação científica, que é tipo 5 vezes 10 na 3. Podemos converter 3 metros. Podemos converter para 5 quilômetros. A gente usa essa definição. A gente pode usar a notação científica ou os prefixos do Sistema Internacional de Medidas. Tá? Essa parte vai ser bem interessante de eu explicar, porque
É usar essas medidas para todas as ciências da natureza, incluindo a geologia, que é um padrão, e a notação científica, que é mais usual na ciência. O que não é usado é 0,00000 para dar uma confusão na cabeça da pessoa, tá? Ou 10 quadrilhões também não é usado, para também não ter essa mesma confusão. Tá? Deslocamento e distância percorrida. Isso vai ser importante. O deslocamento está associado à ideia de mudança de posição, isto é, independente da trajetória entre posição inicial e posição final, considerado em um corpo. O deslocamento é um vetor, que veremos mais para frente nesse vídeo, que indica a grandeza vetorial de mudança de posições. A distância percorrida é a distância que foi percorrida nesse deslocamento, tá bom? Que é, que é a distância percorrida entre esses dois pontos. Não coloquei aqui porque ia ser bem complicado. Instante e intervalo de tempo. O tempo é o eixo independente dos eixos de posição. O instante de tempo é determinado pelo intervalo de tempo, que entre as origens do eixo tempo, sendo esse instante considerado. O instante é o instante que é usado pelo deslocamento. O intervalo é o intervalo que ocorre entre os deslocamentos. Tá? Então essa é a diferença. Medidas. Para a física, todas as áreas da ciência da natureza, todas as áreas, e a ciência da natureza, incluindo biologia, biofísica inclusive, já estou referenciando os vídeos anteriores. Química e geologia, é fundamental a medição de grandezas físicas utilizadas para descrever os aspectos do universo que todos os cientistas aceitam como verdadeiros. A unidade de padrões de medidas. Os processos de medida é uma grandeza física qualquer. Está associada à ideia de comparação nesse sentido. Medir uma grandeza é estabelecer valores algoritmos, como múltiplos de certa unidade, sendo que essa unidade é estabelecida como padrão, sendo esse padrão pode estar associado a um objeto ou um experimento. Um padrão de comprimento, que é o metro, é o padrão de comprimento de um objeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de 1,2,9 1 dividido 2,9 vezes 10 na 9 segundos. Esse 2,99 vezes 10 na 9 segundos é a velocidade da luz. Então, a distância percorrida durante 1 segundo dessa velocidade da luz. Desse segundo. O padrão de tempo é a duração de 9,19 vezes 10 na 10 períodos de radiação eletromagnética correspondente à transição de dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Não é Césio 137 que deu pepino em Goiânia. Essa definição refere-se ao átomo de Césio em repouso em temperatura 0 Kelvin. Isso não é um zero, tá bom? Que é a referência dos essa referência é os vídeos de calor, que é o zero absoluto. O padrão de massa, e não estou falando de comida, é o protótipo internacional de quilograma, que vocês viram como eu escrevi, que é caso que o quilo se escreve com K e tá. Que é um cilindro composto por liga metálica de platina e irídio, que fica guardado em Boreal, no Instituto Internacional de Pesos e Medidas, em Paris, na França. E eu coloquei um comentário, imagina se essa merda dilatar. Daí tá uma merda. E não tô falando de pouca, não. Se essa merda dilatar e aumentar a massa, estamos ferrados. Tá. Voltando. Algumas medidas derivadas. Ângulo plano, radianos,
velocidade, metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado, força, o Newton, o módulo de energia de trabalho, o Joule, apresentado isso também nos vídeos de biofísica. Primeiro, né? Alguns erros experimentais podem ocorrer, alguns erros são sistemáticos, podem ocorrer por diversos motivos, pelo uso de equipamento não mal calibrado ou por defeito. Tipo nariz de criacionista entupido, isso é uma crítica a alguns comentários, e como o cronômetro que se atrasa. Temos os erros aleatórios, que são inerentes ao processo de medida que se originam de flutuações imprescindíveis, como nas condições climáticas ambientais, como uma chuva durante o experimento, tipo, chove durante o experimento, daí faz tudo. Os erros sistemáticos podem ser consertados, quando os aleatórios podem ser minimizados. Isso significa tentar de outro jeito para minimizar esses erros que podem ocorrer os aleatórios. O valor médio. Em toda a física é usado um valor médio. É a somatória de todos os fatores como o tempo dividido pelo número de fatores pelos quais os valores foram somados. Tipo, a gente calcula 10 tempos, a gente divide pelos 10 tempos, pelo número 10, que é o número de fatores que foram usados. Os vetores, que é uma parte bem boa de se explicar. Vetores são segmentos de retas usados para representar alguma grandeza vetorial, apesar de ambas ações precisarem de forças e puxar, empurrar ou coisas distintas. Uma vez que as forças são representadas, ou outros movimentos, por vetores, o vetor é um segmento de reta orientado que apresenta um módulo, tamanho e direção e sentido. Grandezas vetoriais definidas por três números é representada geometricamente por uma flecha, um comprimento proporcional ao módulo do vetor. O vetor é apresentado nas equações por uma flecha acima da grandeza que, que está esse vetor ou em negrito. Eu vou usar o em negrito para referenciar os vetores, tá bom? Nas equações. Algumas equações estão até meio bugadas porque é uma tentativa de escrever no PowerPoint. Os vetores podem haver soma e subtração, como exemplo, vetor D menos vetor C e o vetor F mais o vetor G. Também podem no escalar, que como o vetor B menos 3 sendo igual a 3 vetores A, e a decomposição cosseno ângulo de com os cosseno ângulo de vetores. O vetor posição, que cai num ponto inicial e o ponto final das posições de um plano cartesiano. Vocês sabem o que é plano cartesiano, que se aprende na escola. Mas nós temos três dimensões, pode usar até duas, no mínimo duas que é usado, tá bom? Pode usar até os caralho. Sendo que x, y e z são coordenadas dessas posições no eixo cartesiano. O que está em negrito não se modifica, se modifica essas letras que eu acabei de mencionar. E é isso. Obrigado por assistir, se inscreva, aperte o sininho e por aí vai. E adeus.